escutando, compartilhar conhecimento. Eu tenho essa oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Isso me deixa muito feliz, porque acaba completando a minha missão. Bom, eu estou basicamente vai completar o quê? 13 dias que eu estou nos Estados Unidos, né, desempenhando a minha missão aqui também de compartilhar conhecimento com alguns profissionais e também alguns atendimentos, né, de clientes queridas também, né, que é do Brasil, mora por aqui e deseja continuar os atendimentos comigo. E eu fico muito feliz também de ser tão bem recebida nessa terra americana por profissionais que desejam conhecer mais sobre as técnicas brasileiras. E cada vez mais a gente vê como as pessoas procuram e entendem que o brasileiro, ele realmente tem um domínio de uma técnica que gera resultados, né? De uma técnica que traz naturalidade, de um conhecimento anatômico profundo, né? Tanto é que quem participou do último INCAS, que foi na verdade, um dos maiores congressos de estética que acontece em Paris, dentro dos grandes profissionais que estavam no palco, a maioria era brasileiros. Então, gente, a gente está ganhando nosso espaço cada vez mais e isso me deixa muito satisfeita, né? Bom, vou compartilhar a tela com vocês, tá? A gente sem mais delongas, né? Vou me apresentar também para quem não está aqui, é a primeira vez que está participando, tá? Eu sou a professora Laiane, sou farmacêutica, terapeuta floral, especialista em estética, diretora do Instituto Full Face e coordenadora da pós-graduação do Instituto Impós, que é uma pós-graduação que tem ganhado espaço em todo o Brasil. O Impós hoje é referência quando se fala-se em treinamento, né, dos profissionais para da estética. Eu sou uma professora que ministrei aulas em várias instituições de ensino, tem alunos aqui meus do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, de cada canto desse Brasil tem profissionais presentes aqui, e vocês sabem disso. Então, estar junto com o Impós hoje, desenvolvendo um projeto inovador e pegando na mão dos profissionais e ajudando eles a trilhar os seus caminhos dentro da área da estética, isso também me deixa muito feliz, certo? Dentro desse perfil, a gente traz uma coisa também que é muito inovadora dentro do Instituto Impós, que é o treinamento em Fresh Frozen Cadaver, né? Então, é algo que eu trouxe desde 2019, né? Quando eu ministrei aulas aqui nos Estados, eu estou, né? Nos Estados Unidos, em Harvard, e aí eu consegui, né, juntamente com as parcerias dentro do Brasil, e agora o Impós, fazendo uma parceria direto com a faculdade CTA, de trazer também esse estudo em Fresh Frozen Cadaver para os nossos alunos, para que eles realmente consigam ter mais segurança em executar os procedimentos estéticos. E isso também é algo que me enche de muito orgulho, saber que um projeto tão inovador vem do Instituto Impós e tem ganhado espaço por todo o Brasil, certo? Bom, essa é a minha rede social, para quem quiser me conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. E antes da gente começar a entrar no assunto, eu queria falar uma coisa para vocês. Primeiro, tá? Eu quero pedir para que vocês tenham papel e caneta na mão para anotar tudo, tá? Eu não vou esconder nada, eu falo mesmo. Quem me conhece sabe, fala lá, toda vez que dá aula, esconde alguma coisa. Não, eu falo realmente, de fato, como eu realmente trabalho na minha clínica, tá? No meu dia a dia, no meu consultório. E eu quero aqui nessa noite compartilhar com vocês, porque esse é o nosso objetivo, ok? Segundo, eu vou pedir para todos vocês desligarem os áudios, tá? Por favor, não deixe o áudio ligado para não atrapalhar o colega que está assistindo, ok? E se você tem pergunta, anota, ok? Anota tudo, e aí no final eu vou abrir para as perguntas, porque se eu ficar interrompendo toda hora aqui para poder responder vocês, o que vai acontecer? Eu vou perder o raciocínio, o colega vai perder o raciocínio, e a gente vai ficar aqui 3 horas até meia-noite, se bem que eu não importaria, que vocês sabem tanto que eu converso, né, gente? Mas aí a gente vai prolongar bastante, e tem gente que realmente não se dispõe desse tempo. Então, anota a sua pergunta e no final eu respondo vocês. Combinado? Certo? Outra coisa, logo mais, por volta, finalizando a aula aqui, a Elizabeth, que é a coordenadora do acadêmico, ela vai encaminhar aqui no próprio chat para vocês um link de chamada, tá? É muito importante vocês responderem essa chamada para certificar que vocês estão presentes para receber o certificado, ok? Somente quem responder essa chamada
é que irá receber o seu certificado. Combinado? Posso contar com vocês, prestar atenção, desligar os áudios, tudo direitinho? Posso começar? E aí, pessoal? Quero vocês interagindo comigo aí agora, ok? Ótimo! Hein? Antes de começar, eu quero saber, a gente tem gente aqui da onde? Salvador, Goiânia, Brasília, coloca aí para mim, da onde você é? Deixa eu ver da onde a gente tem aqui, aluno, é aluno do Impós, não é aluno? Ó, Palmas, Goiânia, Morzalândia, Uhul! Anápolis, Palmeiras, Barra do Garça, Sanclerlândia, Bahia tá aqui com a gente. Olha isso, turma 15 tá com a gente, Formosa, Imperatriz, Barra do Garça, Trindade. Mas tem gente bonita aqui comigo hoje, hein? Cidade de Goiás. Elele! Pará, o pessoal do Pará tá aqui com a gente também. Palmas. São Simão, Araguari, é muita gente, é muita gente, fico muito feliz, gente. Então, sem mais delongas, vamos começar, tá? Antes de a gente entrar no assunto, eu acho importante já tirar uma coisa que gera muita dúvida na cabeça de vocês. Qual realmente é o embasamento legal para o uso, né, de fios pelos profissionais da estética? Isso incluindo todos os profissionais que hoje atuam. Mas para falar com mais autoridade desse assunto, olha só o que eu preparei para vocês. Eu fiz um convite, é claro, né, para a doutora Tainari Lobo, que está aqui presente com a gente essa noite, para falar um pouquinho rapidinho sobre, né, algumas legislações, comentar sobre alguns profissionais, né, se realmente ele pode ou não fazer uso de fios, tanto para técnicas de lift facial, como também para automodelação de orelhas, tá? Então, doutora Tainari, você está aqui com a gente? Tô com você aqui. Cadê você? Peraí, deixa eu só desmarcar eu aqui. Se não, remover marcação. Aí, agora sim. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, meu bem. Como é que você tá aí nos EUA? Bem, graças a Deus. Seguindo a minha missão aqui, né? Não tem muito tempo. Aqui, para vocês terem noção, gente, tá de dia ainda. Aqui é 7, mas tá de dia. Escurece só 9 horas da noite. Nossa, horário meio louco, mas tá tudo certo. Doutora Tainari, tem muita gente aqui que às vezes não conhece um pouquinho de você. Então, eu gostaria que antes de a gente iniciar, você se apresentasse, por favor. Claro. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Para mim é muito importante toda oportunidade que eu recebo de falar, né, da missão do direito na estética em si. Hoje pela manhã eu gravei um podcast com o Impós, então a gente teve muito conteúdo aqui sendo compartilhado hoje durante o dia. E agora mais um pedacinho, né, desse dia para falar também com vocês sobre essa parte da legislação que muitos profissionais às vezes não conhecem. E tem muitos profissionais que já ouviram falar no direito na estética, mas não sabem exatamente o que é, quem é a dona do direito na estética. Então, eu quero me apresentar para vocês, que nunca ouviram falar sobre mim. Meu nome é Tainari Lobo, sou advogada aqui de Goiânia, Goiás. Sou professora de pós-graduação, ministro aula em 9 instituições de ensino atualmente. Sou criadora do direito na estética, sou a primeira advogada do país a falar que esteticistas e técnicos em estética podem trabalhar com injetáveis. E o foco da minha missão, o foco do direito na estética, é exatamente esse, é falar sobre esse lado jurídico de tudo para vocês, porque a gente não imagina, mas toda situação que acontece na nossa vida tem alguma legislação por trás. Eu sempre pergunto para os profissionais se eles têm dimensão do quanto a legislação muda a nossa vida, né? A gente viu recentemente a questão de uma determinação judicial para a paralisação do Telegram. Então, o judiciário ele está sempre mudando a nossa vida, a legislação está sempre mudando a nossa vida. E é por isso que a gente precisa conhecer o direito, desde o acesso a sites, por que eu preciso autorizar o uso dos cookies nos sites desde 2020? Porque existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados que passou a determinar isso. Então, na estética não é diferente. Toda situação jurídica, toda situação na estética tem uma versão jurídica por trás. E esse profissional precisa estar seguro nesse sentido. É isso aí. Seja muito bem-vinda, já te agradecendo demais por ter aceito o convite. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou iniciar primeiro falando sobre o uso dos fios, tá? Para os farmacêuticos, primeiro.
Bom, eu sou farmacêutica, né? Também sou conselheira aqui no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, então eu tenho bastante autonomia para falar sobre isso. Primeiramente, gente, desde que você não atinjam órgãos internos, nem orifícios e basicamente os fios absorvíveis. Tem alguém absorvíveis que consta na resolução 645, tá? Você pode sim atuar. Então, não tem que ter uma legislação específica de todos os procedimentos, porque senão, gente, vamos supor, né, Thay, que a gente inventa uma técnica que nós duas chamada bumbum tantã. A técnica bumbum tantã eu não posso fazer porque não tem na minha resolução. Não é por aí, gente. O que vocês têm que procurar é basicamente assim, ó, quais são os materiais, né, que são utilizados para realizar a técnica bumbum tantã, ok? Quais são, atinge algum orifício interno? É cirúrgico? É invasivo ou injetável? Que a Thay vai falar para vocês. Então, essas perguntinhas sobre o nome da técnica que vocês têm que ver, certo? Então, para os farmacêuticos, né, tanto os fios de lift facial como também a automodulação está autorizado, inclusive tem ainda uma normativa interna, né, falando sobre esses procedimentos, desde que o profissional tenha domínio da técnica e utilize os fios absorvíveis, ok? Tudo certo, Thay? Qualquer coisa me complementa. Ótimo. Para falar de farmácia, nada melhor do que a conselheira do conselho, né? É isso aí. Agora, para os enfermeiros, tá? Eu fui atrás, olha, para vocês verem, gente, eu fui atrás da Sasha, que ela é a coordenadora do GT de Estética de Enfermagem de Goiás. E eu não sabia, eu fiquei até curiosa, né, tá? Eu vou até compartilhar com vocês. Existe um parecer de uma câmara técnica, que esse parecer que está bem aqui, ó, pessoal que é da enfermagem, tá? E lá fala da legalização da automodulação, tá? Então, o enfermeiro pode sim fazer a automodelação, desde que também utilize os fios absorvíveis, não atinjam órgãos internos e nem orifícios internos, e esteja dentro dessa resolução aqui, que é a 626, tá? Vocês estão anotando aí, né, gente? Tudo. Certo, enfermeiros? Biomédicos, vamos para a polêmica do dia e você me ajuda, tá, Thay? Claro. Bom, gente, os biomédicos, o que o Jonathan, eu liguei para o Jonathan, que é um dos diretores também do Conselho de Biomedicina, tá? Acho que do terceiro CRBM, qualquer coisa vocês me corrijam, tá, pessoal da Biomedicina. E aí ele me explicou o seguinte, por mais que o Conselho lançou uma normativa, tá? Uma normativa, né, falando da proibição, ele quis fazer isso para se resguardar em relação aos médicos, ok? Para que o profissional não faça nada que fosse cirúrgico, né? Que fosse basicamente invasivo, mas se o biomédico realiza os fios, utilizando os fios absorvíveis, que consta nas resoluções dele, ok. Inclusive aqui, ó, no artigo 3, essa normativa fala dos fios de sutura, tá? Então, por mais que tenha essa notícia aqui do veto, né, para a automodelação, por exemplo, existe essa normativa que fala dos fios de suturas e outros fios, desde que seja o quê? Fios absorvíveis. Ok, Thay? Isso. E agora a Thay vai me ajudar com os outros profissionais também, porque são várias resoluções e a doutora Thay tem realmente um conhecimento maior ainda para falar de outros profissionais que também parece que pode bem atuar, né? As esteticistas, os fisioterapeutas, né? Os biólogos. Conta para a gente, Thay. Bom, eu achei interessante que você falou uma coisa no começo relacionado a não focar somente no que as resoluções falam, né? Porque nós precisamos ter um conhecimento jurídico, ter uma análise jurídica de toda uma situação de uma forma muito ampla. Então, não é simplesmente olhar uma legislação, olhar uma resolução, é entender o que tem por trás daquela resolução, daquela legislação, por que ela existe, ela está sozinha, ela está acompanhada de qual outra legislação, para que você consiga entender todo o argumento jurídico que está por trás ali, naquele contexto. Quando a gente fala sobre a questão do princípio da legalidade, tem muita gente que não entende muito bem, mas é um princípio que a gente precisa se basear em todas as situações da nossa vida. E na estética, a gente acaba fortalecendo muitos argumentos poderosos para que os profissionais possam atuar de forma livre. Um exemplo, por que o esteticista pode trabalhar com injetáveis e eu apresento argumentos jurídicos, eu não apresento opiniões?
Eu apresento argumentos jurídicos, coisas que eu consigo comprovar dentro do próprio judiciário, dentro da própria legislação, por que esse profissional pode fazer aquele determinado procedimento. Porque a gente tem que analisar que o princípio da legalidade fala para mim que na ausência de proibição eu tenho uma autorização. Então, muitas pessoas falam que não é proibido, é permitido. E aí algumas pessoas acabam viajando, aumentando demais esse contexto. Mas calma, no direito, na nossa legislação, não é tudo assim tão livre como as pessoas pensam, não. Existe uma certa limitação, né? Não é porque não é proibido que o advogado trabalhe com injetáveis que ele pode trabalhar. Não, não é assim que funciona. Tem muita gente que pensa que é dessa forma. Então, eu preciso olhar essa legislação do esteticista. Por que que esse princípio se enquadra nela? Em qual sentido? Porque ela não proíbe nenhum procedimento. E eu preciso sempre entender que existem alguns procedimentos que eles não vão ser proibidos por lei nem pelo conselho. Então, no caso do esteticista, a lei menciona que o esteticista e o técnico em estética, a doutora Laiane, ela é uma profissional que ministra aula para esses profissionais, e eu aplaudo de pé profissionais que fazem isso, porque fortalecem a classe da estética. Isso é o que muitas pessoas têm que fazer e precisam fazer, né, para se atualizar e permitir que outros aprendam com quem realmente sabe ensinar, ao invés de ficar comprando cursos online na internet com professores que às vezes não vão dar todo o suporte e que às vezes nem professores são. Então, para evitar esse risco, é realmente importante que outros profissionais compartilhem esse conhecimento. Então, quando o profissional, quando o técnico em estética e o esteticista, ele vai poder trabalhar com esses procedimentos, a gente tem que analisar que a lei menciona técnicas. Cosméticos é óbvio, mas ela não fala em momento nenhum que cosmético é injetável, gente. Isso é uma viagem que as pessoas colocaram para tentar enganar a população, que não fez a leitura correta da legislação. A lei menciona técnicas, cosméticos e equipamentos desde que autorizados pela Anvisa. Quando ela fala para mim técnicas, e você vai procurar quais técnicas são essas, a lei não menciona. Então, ela não limitou nenhuma, nem colocou só limpeza de pele, nem colocou nada, só disse técnicas. Então, toda a técnica consagrada na estética, entendendo que existem limites médicos, que é a situação do invasivo, que já é um assunto completamente complexo, né, para a gente conseguir entender, mas se não é um procedimento invasivo, significa que esse profissional pode trabalhar. Então, a gente tem aí diversas possibilidades dentro do judiciário para que o esteticista possa trabalhar com esses procedimentos, já que eles não são proibidos. No caso do fisioterapeuta, que eu acho muito interessante mencionar, o conselho de classe, gente, você paga para que aquele conselho possa te entregar uma certa segurança. Então, não é simplesmente você ter uma carteirinha, você acaba sendo consumidor do seu conselho de classe. Você tem compromissos financeiros e o conselho de classe automaticamente tem um serviço para te prestar. Ele é obrigado a prestar um serviço para você, para a comunidade que você vive, no caso dos profissionais inscritos ali naquele conselho. O fisioterapeuta, ele tem uma situação ambígua. O que é uma situação ambígua? É uma situação em que parte da resolução do Código de Ética fala uma coisa e outra parte desmente. Mas como nós estamos falando de um conselho de classe que tem consumidores inscritos, tem profissionais inscritos que se tornam consumidores, a gente tem que pensar na seguinte situação. O consumidor não pode ser lesado. O consumidor sempre tem que ser favorecido. É essa situação que a gente tem que focar. Ele paga por esse serviço, ele tem que ter acesso àquilo que realmente está dentro do embasamento da lei, né? Independente de resolução. Exatamente. E aí esse profissional, ele precisa desse respeito à legislação, ele não pode ser lesado. Então, o conselho não pode prejudicar essa pessoa. Acho que é essa a expressão correta, não pode prejudicar. Desde que seja algo que parte de um jurídico realmente, né? Exatamente. Por isso que os conselhos, eles têm que, inclusive, eu parabenizo sempre, todas as oportunidades que eu tenho conselho de farmácia, porque eu sei que tem um jurídico que realmente cuida de muitos detalhes. E outros conselhos acabam pecando nisso e criam algumas resoluções falhas. A do conselho de farmácia, eu realmente sei que são resoluções que são criadas, avaliadas 50 mil vezes antes de serem lançadas. Então, às vezes, os conselhos, para lançarem uma resolução logo, eles fazem ela com algum erro. E esse erro vai e fica. Só que a gente tem que analisar sempre o lado positivo dessa situação. Um exemplo, no Código de Ética do Fisioterapeuta,
fala que o fisioterapeuta não pode fazer procedimentos que são proibidos por lei ou proibidos pelo conselho. E aí, logo embaixo, ele fala assim, logo mais para frente, alguns artigos para frente, ele fala assim, que o fisioterapeuta só pode fazer os procedimentos que o conselho permite. Mas aí está Tá contradizendo. contraditório, E é né? basicamente isso que o professor Ricardo Ávila, que inclusive é professor do IMPOS, né? E ele me falou que existe uma associação dos fisioterapeutas ou fisioterapia injetável, algo nesse sentido. E que lá eles trazem basicamente isso que a Thaís está falando, então por isso também, né, eles se enxergam que o fisioterapeuta pode sim atuar com os fios de sustentação, enfim, desde que também não atinjam órgãos internos e nem orifícios internos, respeitando a lei do ato médico. E os biólogos, Thay? Os biólogos, eles têm uma resolução que demorou a sair. É uma resolução que eu brinco que foi um presente de Natal para quem é da biologia. Foi lançada no dia 24 de dezembro de 2020. Então, tem muito biólogo que está terminando, que está se tornando esteta agora, porque saiu a resolução, e tinham muitos biólogos que não tinham essa afinidade com estética, que não tinham esse conhecimento. Então, a galera que começou a pós-graduação naquela época está terminando agora ou terminou alguns meses atrás. É muito recente a estética dentro da biologia. E por conta disso, o Conselho de Biologia, o CFBio, ele teve uma possibilidade de analisar todas as resoluções que já existiam, não precisou criar nada do zero. Então, ele tem uma resolução muito ampla para falar do biólogo esteta. E os fios de sustentação, os fios de tração, fios absorvíveis, eles estão inseridos dentro dessa resolução. Para quem quiser pesquisar, eu até vi aqui rapidamente que surgiu alguma pergunta, biólogo me interessa. Se você pesquisar resolução biólogo na estética, tem que ser dentro do seu Conselho Federal, tá? Em outros sites pode ser que alguém mude alguma coisa e prejudique a leitura do texto. Mas se você pesquisar dentro do CFBio, dentro do site do CFBio, você vai encontrar uma resolução que fala para você uma lista muito extensa de procedimentos que você pode fazer, e ela também menciona que todos os outros procedimentos que não forem invasivos, os que não estão mencionados lá no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei do Ato Médico, você também pode fazer. Ou seja, se não é procedimento invasivo, se é procedimento estético, você também pode fazer. Perfeito, Thay. Acho que ficou muito bem explicado. Teve algumas pessoas que entraram logo após, eu já falei da farmácia, que está ok, da biomedicina, da enfermagem também, tá? O Leomar, que está ok, inclusive tem a normativa, depois eu posso passar para você novamente quem entrou atrasado. E só falando mais uma vez, tá? Logo finalizando, a Elizabeth vai disponibilizar um link aqui no chat para vocês responderem a chamada. Somente quem tiver o nome na chamada é que vai receber o certificado, ok? Elisângela, uma dúvida. A pele é considerada como órgão? Como fica a questão de atingir órgão? Eu confesso que eu fiquei me coçando para responder essa pergunta aqui. Ai, se você quiser. Vamos lá, gente. Tem muitos profissionais da estética que realmente pensam dessa maneira, né? E a pele, eu não posso atingir. Gente, espera lá. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a questão dos invasivos. Dentro da área da saúde, existe um único procedimento que ele é restrito aos médicos. É o procedimento invasivo, que fala sobre atingir órgãos internos. Órgãos internos. O que são os órgãos internos? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os órgãos internos são os órgãos vitais. Tudo que fica dentro da caixa craniana e caixa torácica. Então, o coração, cérebro, estômago, esôfago, tudo isso que está dentro é órgão interno. Pele, músculo, veias capilares, não é órgão interno, gente. Por isso que vocês podem atuar de forma livre. Tainari, mas a harmonização facial, ela não é na caixa torácica? Você faz a harmonização no cérebro do seu paciente? Deus me livre. Se bem que podia ter como, né? Para a gente melhorar a memória de alguns, alguma coisa, tô brincando. De gestante, principalmente. Se tivesse algum jeitinho. É verdade, é verdade. Emagrecer mais também, né? Tudo aqui. Colocar um botox no estômago para ele contrair menos e demorar a digestão, seria ótimo. Maravilhoso, né? Avisar o cérebro, ó, segura esse ácido hialurônico aí mais um tempinho. Bom, Thay, mais uma vez eu te agradeço muito a participação. Eu acho que ficou bem claro antes de a gente iniciar a nossa aula aqui sobre a questão do embasamento legal e que realmente há possibilidade sim dos profissionais atuarem. E para qualquer dúvida, gente, é só você seguir. Thay, qual que é o seu Instagram? Deixa para os alunos, por favor.
Claro, é como está escrito o meu nome aqui, Tainari Lobo, tá? E eu quero até dar um presente aqui para o pessoal que está assistindo. Eu vi que tem uma Olha, quantidade interessante de alunos aqui assistindo. Eu quero entregar para vocês de presente mesmo, porque eu sei que muitos profissionais que estão aqui deu para perceber uma certa insegurança jurídica em vocês. Então, a minha forma de ajudar vai ser a seguinte. Eu trabalho com diversas formas jurídicas dentro da estética. A Lai me conhece, já tem quase 5 anos atuando dentro da estética, através do direito na estética. E eu criei recentemente um revolucionário sistema para que o profissional possa ter essa segurança jurídica sem gastar muito, sabendo que vai ter documentos que vai prevenir todos os problemas jurídicos que você tiver com algum paciente. Então, contratos, termos, fichas de ai, que anamnese, legal, hein? POPs. Presentão. Pois é, tudo que você quiser, tudo que você precisar dentro da estética, vai ter dentro desse pack de documentos direito na estética. O link da compra desse pack está lá no meu perfil, tá? E eu vou disponibilizar para vocês, eu vou até colocar aqui no chat, Isso, coloca no um chat. cupom de desconto, que é o IMPOS 40, tá? Só para quem está assistindo aqui, esse cupom eu acabei de fazer, fiz antes de entrar aqui com vocês. É um cupom que vai conceder para vocês 40% de desconto na compra do pack. É segredo para vocês que estão aqui. Terminou a live me falou que por volta das 10, 11 horas já terminou, o cupom já não funciona. Meia-noite, não, até 1h da manhã. Meia-noite? Aqui para mim Então tá fechou, cedo, então vou deixar tá até meia-noite. de dia ainda. Então vou deixar esse cupom até meia-noite, tá? Cupom de desconto em pós-40, tudo junto, para que vocês tenham acesso a 40% de desconto. São mais de 180 documentos, a plataforma é atualizada constantemente. Tainara, eu vi que está faltando alguns documentos. Me fala quais que a minha equipe faz e insere na plataforma para todo mundo. Tem videoaula, é bem completa a plataforma para que vocês possam ter acesso. Um grande beijo para você e para o bebê. Obrigada! Fica com Deus, tá? Obrigada, Beijo, Thay. amor. Obrigada pelo convite. Até mais, tchau. Vamos lá, Tchau. então, gente, continuando a nossa aula, depois dessa explicação da doutora Thay, né, em relação ao embasamento legal, a gente vai entrar no nosso assunto da aula. Então, eu vou começar falando de todas as possibilidades de fios que a gente tem para lift facial e depois a gente vai entrar ali nas práticas de automodelação, certo? Bom, gente, nós temos a possibilidade de trabalhar com alguns fios absorvíveis, como, por exemplo, deixa eu só colocar aqui, peraí um pouquinho, gente. Pronto. Como, por exemplo, a gente pode trabalhar com fio de ácido polililático. Geralmente ele é absorvível em torno de média de 12 a 18 meses. Laiane, mas é a mesma substância que tem no bioestimulador de colágeno, né? No Sculptra ou no Eleva? Sim, é a mesma substância. Então, basicamente, né, os fios, né, absorvíveis de lift facial, eles vão tanto promover o lift, como também estímulo de colágeno, é isso mesmo. Cada conezinho desse aqui, desse fio, ele é como se tivesse uma substância ali de ácido polilático. Então, esse cone ele vai ajudar numa tração, num reposicionamento, mas também, ao mesmo tempo, ele irá estimular colágeno. Então, a gente chama que os nossos fios absorvíveis, eles são um exemplo de bioestimulador, só que ao invés de ser na forma líquida, ele está na forma sólida, ok? Então, um exemplo de bioestimulador de forma sólida, que além de estímulo de colágeno, ele também vai fazer reposicionamento do tecido. Por que eu falo reposicionamento do tecido, gente? Dando direto no assunto com vocês. Porque muita gente acha que faz os fios de sustentação, independente do fio que utiliza, e a pele fica assim, ó, esticada, como se tivesse feito uma ritidoplastia. E, na verdade, no primeiro momento, ele vai até ter esse estiramento, né? Esticar, porque a gente amarra, aperta bastante, mas vai passando os dias, todos os fios, todos, tá? Até mesmo os fios que são permanentes, como fio de nylon, fio russo, fio poliéster, entre outros fios permanentes que nós não atuamos, eles podem ceder de 20% a 30%. Sim, ceder, né? Eles vão ficar um pouco mais frouxos e vai ceder. Laiane, mas quer dizer que essa pele vai voltar a cair novamente? Bom, vai depender realmente dessa tração que você fez e o quanto que o organismo desse paciente conseguiu reposicionar esse tecido que estava caindo, tá? E aí, basicamente, nós fazemos uma analogia entre todos os procedimentos de harmonização facial. Muita gente acha que os fios
são procedimentos que devem ser executados no final, errado, tá? Se a gente fosse fazer um cronograma, né, de todos os procedimentos, vamos pegar um paciente que está com a face bastante caída, bastante envelhecida, com um pouco de excesso de pele, qual seria, por exemplo, o nosso planejamento, tá? Primeira coisa, toxina botulínica deveria ser feito, porque a gente tem que soltar os músculos depressores. Não adianta nada passar ali um fio se os músculos depressores estão atuando, puxando esse fio para baixo. Então, a gente começa com ele. Se tem muita flacidez, eu posso sim começar a fazer a utilização o quê? De bioestimuladores e às vezes, dependendo, até junto com os fios. Ou usando só o bioestimulador, ou usando um fio que tem a substância, né, de estímulo de colágeno, ok? E, por último, será o preenchimento, porque o preenchedor ele irá fazer um refinamento da pele. Em regiões que ficaram algumas sombras, você vai entrar para refinar com o preenchedor. Então, acaba que o nosso preenchimento ele é o último. Aquele aspecto de gastar 10, 20, 30 seringas de preenchimento, ele está caindo por terra na estética atual. Por quê? Ninguém mais quer ter aquele aspecto de pillow face. O que é o pillow face, né? É muito falado do aspecto pillow face, por exemplo, aqui para o americano. Pillow face, gente, é aquela cara de almofada mesmo, tá? Aquela cara inflada. Então, se você fica colocando preenchedor demais, você acaba pesando a face do seu paciente. Então, ao invés de você estar contribuindo para o rejuvenescimento, você está contribuindo para o envelhecimento dele ao passar dos anos. Então, os fios, ele entra como um reposicionamento. Tem idade? Não tem idade, tá? A partir do momento que você tem um aspecto um pouquinho da pele caída, né? Começa a aparecer um pouquinho do bigode chinês, já pode sim fazer o uso dos fios de sustentação. Então, esse fio, né? Ele é um fio que tem na sua substância o ácido polilático, tá? Nós também temos outras estruturas de fios, como, por exemplo, que tem garras em dupla folha. Ele é conhecido como um fio chamado de quê? De double needle, porque vai ter o quê? 2 agulhas. Ou também um fio de ancoragem, quando ele vem com uma haste de ancoragem. Então, tem outras possibilidades também, tá? Onde a sua substância, que a gente fala substância que está presente no fio, pode ser de polidioxanona, que é o PDO, mais conhecido, poliprolactona e também de ácido polilático. Todas essas 3 substâncias, gente, são substâncias absorvíveis, tá? Que podem ser utilizadas, sim, para os profissionais da área da estética. A duração é em torno de 12 a 18 meses, tá? Aqui só deixando mais claro para você como é o formato desse fio double needle, né? Então, são 2 agulhas e a gente vai ter ali um monte de garrinha, onde a gente vai passar esse fio para promover ali a sustentação e automaticamente reposicionamento desse tecido. Mais uma vez, falando para vocês, tá? Quem está entrando aqui agora, anota todas as perguntas, no final eu respondo vocês, ok? Bom, então, por muito tempo, né? Por isso que eu falo que a estética não para de evoluir. A gente fazia uma inserção desse fio, né, da Bonidal, por exemplo, aonde a gente fazia um pertuito no centro da face, né? E passava uma agulha para cá e outra para lá para promover essa tração. Ou fazendo a angulação da face, mas via que essa sustentação ela já não era tão eficiente. Principalmente depois que começou os estudos em cadáver, né? E eu falo muito, eu brinco muito com os meus alunos, eu falo que existe a estética antes de Sebastião Cotofana e depois de Sebastião Cotofana. Sebastião Cotofana é um dos maiores médicos anatomistas do mundo, né? E ele desenhou basicamente uma linha onde ele mostra, né, o que a gente faz com a nossa face em relação aos procedimentos estéticos quando a gente quer um lift facial ou quando a gente quer uma volumização. Então, respeitando esse estudo do Sebastião Cotofana, a gente observa que fazendo um tracionamento cada vez mais vertical, tá? Sentido, levantando a face, né? Nesse sentido aqui, ó, contra a nossa gravidade, nesse sentido bilateral, puxando para mais a extremidade externa, automaticamente a gente tem um lift maior do que eu contornando ali a face do meu paciente, ok? Então, esse fio ele pode ser inserido aqui. Aqui é só mostrando para vocês um vídeo, tá? Da inserção. Então, aqui colocando uma agulha. Ó, para vocês verem, ele tem bastante garrinha, tá? Desse fio. Qual que é a desvantagem desse fio, gente? Ele não é canulado, ele é uma agulha. Então, ele passa cortando tudo. Então, a gente pode ter um risco maior
às vezes, de pegar ali, né, algum nervo, alguma artéria, tá? Então, assim, tem que ter um conhecimento anatômico muito bom para lidar com esse tipo de fio, certo? E aqui é a utilização desse fio para levantar, tá? Esse da Bonida ali, para levantar, fazer aquele fox ice aqui dessa região da sobrancelha e automaticamente diminuir um pouquinho também quando a gente tem esse excesso de pele na pálpebra superior. Então, você pode ver que ele é agulhado, a gente até coloca uma tampinha de agulha, né, para não furar o profissional. E a gente passa ele em formato de V. Vai e volta. Pessoal, desliga o áudio, por favor, presta atenção. E depois vai e volta novamente. Então, a gente faz um V e uma ancoragem na região aqui, ó, da galha aponeurótica, um pouquinho mais acima aqui do músculo frontal, tá? E aí, automaticamente, a gente consegue ali levantar e sustentar melhor esse reposicionamento do tecido aqui. Com o passar dos anos, denuncia muito mesmo o envelhecimento, né? E acaba incomodando muitos pacientes com esse excesso de pálpebra caída, tá? Então, ele é um fio mais agulhado e a gente vai e volta com esse fio para promover essa ancoragem e sustentação. Pode ser feito em várias regiões da face, né? Nessa região bilateral, para levantar a sobrancelha, na região do pescoço e da papada também, a gente consegue trabalhar com esse tipo de fio, ok? Bom, passando aqui para os fios mais conhecidos, né? Que são os fios de PDO, que podem ser, tem as apresentações de várias marcas no Brasil, mas a gente tem ele de forma lisa, que são os fios lisinhos apenas para estímulo de colágeno, né? Outros fios também que são lisos, mas que tem uma apresentação, por exemplo, de formato de como se fosse uma espiral, né? Como se tivesse 2 ou 3 ou 10 fios, como também tem esse outro aqui, certo? Onde não apenas numa inserção vai abrir 10 fios no mesmo local. E aí, automaticamente, a gente vai conseguir um estímulo de colágeno. Mais uma vez, repetindo para vocês, é um tipo de bioestimulador do tipo sólido, tá? Esses fios, eles não vão promover nenhuma tração. É apenas para melhorar algumas linhas de expressão, né? Algumas rugas, ou apenas para estímulo de colágeno, ok? Ele é muito utilizado, gente, nessa região da glabela, onde muitos profissionais, às vezes, não preenchem, até pelo risco que a gente tem aqui nessa região glabelar de colocar muito produto, né, provocando uma isquemia e gerando aí possíveis complicações. Então, esse fio aqui, o fio liso, ele é muito utilizado para tratamento dessa ritide aqui que acontece em muitos pacientes, né, que tem essa expressão muscular ali muito forte, que às vezes só toxina botulínica não vai resolver, porque a ruga já está uma ruga do perfil do tipo estática, né? Então, esse fio ele vai conseguir minimizar ali esse efeito, ok? Bom, e dentro desse perfil de fios PDOs, a gente tem os fios do tipo COG, os que têm garra e que vão, sim, agarrar o tecido e promover o lift facial, ajudando ali no reposicionamento da nossa face, tá? Esse tipo de fio, né, ele pode ter uma inserção de várias formas, tá? O fio liso, por exemplo, o que a gente tem que ter na nossa mente é que 1 fio, 2 fios liso, 3 fios liso, não vai fazer uma cosquinha na nossa pele, tá? A gente fala basicamente que o fio de PDO, ele é quantidade dependente. O que é um fio de quantidade dependente? É um fio que quanto mais você tiver em inserção, melhor vai ser o resultado, melhor vai ser o estímulo de colágeno. É tanto, por exemplo, que quando a gente coloca esse fio na olheira, né, para ter um estímulo de colágeno, se tiver alguma depressão, né, que no caso poderia preencher, enfim, quando eu faço o cruzamento desse fio liso, ele estimula o quê? Expansão dérmica. Então, além de ter o estímulo de colágeno, ele estimula o quê? Expansão dérmica e automaticamente gera aquele efeito de preenchimento. É claro que não é algo muito volumoso como um preenchedor, mas ele acaba provocando uma expansão dérmica, tá? É o mesmo caso quando a gente faz um planejamento aqui de inserção desse tipo de fio também para a diminuição das rugas periorais, tá? Melhorando aqui essa região aqui do código, né? Aquelas rugas do código de barra. Então, a gente faz a inserção desses fios lisos cruzando de várias formas para gerar uma expansão dérmica e melhorar basicamente ali aquelas rugas, aquelas rítides que estão presentes ali naquele código de barra, tá? Já os fios de tração, né, os COGs mais utilizados, a gente tem a evolução deles, né, do tamanho da garra,
da forma, da espessura. Então, várias empresas, né, que vendem esse tipo de fio, tem um formato diferente. Pode ter garras grandes, garras pequenas, né? O que vai determinar sua escolha enquanto profissional é a necessidade de tração que você quer causar no seu paciente. Então, por exemplo, é uma face que precisa de muita remodelação. Você vai escolher um fio que tem uma garra um pouco maior, porque ele vai ter uma adesão maior ao tecido subcutâneo. Ah, não, é uma pele mais jovem, só quer diminuir um pouquinho o bigode chinês, que está começando a aparecer para fazer uma prevenção, porque ela não quer preenchimento, para não pesar aquela face. Então, eu vou escolher um fio que tem uma espessura um pouco menor, uma garra menor, para ter uma aderência menor, porque não é o que o meu paciente necessita. Então, a escolha do profissional, ela tem que ser muito bem efetiva para gerar um resultado de alto impacto, ok? Bom, a inserção desse fio, normalmente, a gente faz uma ancoragem muito próxima à região temporal ou à região de tragos, tá? Vai depender basicamente da necessidade do paciente. Lembrando que um fio, 2 fios, dependendo da pitose, né, da face do paciente, não vai ter resultado. É necessário, sim, né, colocar-se mais fios. E, normalmente, a gente faz a inserção dele em par, em 2 em 2, porque na hora que eu fizer o quê? A minha tração, eu consigo amarrar esse par de fio e fazer o quê? Com que essa tração tenha um pouco mais de durabilidade para dar tempo de quê? Da pele reposicionar. Tá? Então, por exemplo, eu posso inserir esse fio nessa região aqui do arco do zigomático, nessa região bilateral para melhorar, por exemplo, ruga da marionete, nessa região aqui para melhorar basicamente aquele jaw, que acontece quando a gente está nesse processo de envelhecimento, né? Posso também colocar na região da papada para melhorar a flacidez da papada. E quando eu quero marcar mais, até mesmo fazer mais um top model look com os próprios fios, ele é possível sim, quando você faz esse cruzamento de fios, e aí nesse cruzamento existe uma expansão dérmica. Então, olha para vocês verem como é importante o profissional fazer um planejamento eficaz. Outro detalhe em relação a esses fios de tração, ok? Quanto menor o vetor, maior a tração. O que quer dizer isso? Não adianta, gente, eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Vou só compartilhar aqui com você, só um minutinho, peraí. Não adianta nada eu vim aqui, ó. Colocar um fio aqui. Ah, eu quero tratar o bigode chinês do meu paciente. Mas também eu quero tratar o jaw do meu paciente para levantar tudo. E eu faço esse vetor aqui. Olha o tamanho desse vetor, gente. Tá? 2 fios para sustentar uma face que já tem pitose, tanto de jaws como de suco nasogeniano, que é o bigode chinês, não vai adiantar. Você está gastando tempo, seu paciente está gastando dinheiro, tá? Não vai adiantar. Então, o planejamento, ele é feito de acordo com o grau de envelhecimento do seu paciente e o quê? E de pitose da face. Então, se você quer trabalhar no suco nasogeniano, por exemplo, eu vou colocar 2 só para o suco nasogeniano. Por quê? Eu quero sustentar essa porção da face, porque quanto menor o vetor, maior a tração. Tá ficando claro para vocês, pessoal? Sobre o planejamento? Ok. Sim. Vou continuar, tá? Bom, aqui é só mostrando para vocês como a gente faz a inserção dos fios, um planejamento com vetor pequeno, vocês podem ver, tá? Então, foi colocado 6 fios de cada lado. A gente fez aqui, ó, 2 pares no suco nasogeniano, 2 pares na região da marionete e 2 pares na região do jaw do paciente, tá? Outro detalhe, nossa, Laiane, por que ela tá toda, né, vermelhinha nessa região? Porque sempre, antes de inserir o fio, eu gosto de fazer uma subincisão nessa região, com o próprio fio mesmo, soltando essa fibrose do bigode chinês para a pele ficar mais maleável e, consequentemente, eu conseguir uma tração maior. Porque se você não solta essa prega que a gente tem aqui no suco nasogeniano, essa tração vai ser menor. E outro detalhe que é importante, tá? É que nesse fio, a gente nunca passa a região aqui, ó, para fazer a minha inserção muito próximo à região temporal. Por quê? Porque a região temporal, a gente vai ter a nossa artéria bem superficial aqui, e se eu promover essa amarração do meu tecido muito próximo à região temporal, né, pode ser, pela espessura desse fio, pode ser que eu promova o quê?
uma isquemia, basicamente, ali, né? Nessa região da temporal. Então, basicamente, a gente faz a nossa inserção sempre para cima, ok? Todos os fios, mas a gente não avança a região temporal. Para esse fio PDO que eu mostrei para vocês, do tipo COG, do tipo de tração, que a gente coloca nessa região bilateral da face, tá? Estou mostrando um pouquinho para vocês. A anestesia é apenas na região de inserção. Cada pertuído a gente coloca 2 pares de fio, ou 2 fios, tá? Foram 3 pertuídos. A gente faz a tração dele, amarra cada parzinho. Faz o sepultamento do fio, cortando. E aí esconde basicamente ali o nozinho dessa região. A gente consegue até ver aqui, né? Um lado bastante levantado e o outro lado mais caído. E é interessante a gente explicar para o nosso paciente que quando a gente faz esse tipo de fio, é normal essa região aqui, ó, do malar zigomático, ficar bem inchada. Por que que é normal? Você está pegando toda a estrutura de pele aqui, né, que a gente tem nessa região de subcutâneo e levando para onde? Para essa superfície para reposicionar. Nossa, Laiane, mas meu paciente vai ficar desse jeito? Não, tá? Vai passando o tempo, o tecido vai reposicionando, as pregas vão se desfazendo e automaticamente o tecido se acomoda, ok? Mas nesses primeiros dias, ali 15 dias, o paciente fica com essa região bastante inchada realmente, tá? Bom, uma outra possibilidade que a gente tem também dos fios, né, é basicamente fazer o quê? Utilização para sustentação do dorso nasal, para a gente empinar o nariz. Tem muito paciente que às vezes fala, eu faço preenchimento, mas passa um pouquinho já desce, porque o nariz às vezes é muito pesadinho, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz uma estrutura na região da columela e da região do septo nasal, e na região dorsal, a gente coloca ali um parzinho de fio para fazer uma sustentação e basicamente prolongar esse efeito mais de lift nasal. Então, também é possível. E esse mesmo fio, tá? O fio COG, o fio de tração, que é utilizado na face, a gente também pode promover essa sustentação aqui também. Então, a gente insere no mesmo pertuíto os 2 fios e depois a gente faz essa tração, um nozinho ali para poder melhorar esse dorso, tá? Essa, ó, então aqui, ó, um nariz feito com fio, tá? A gente coloca ali e vê que a gente consegue fazer até uma segunda dimensão nasal dessa região, ó. O que que é a segunda dimensão, ó? Primeira dimensão, segunda dimensão, dorso, terceira dimensão. Então, a gente consegue melhorar até a angulação dessa região aqui, ok? Isso aqui é a professora Letícia, quem teve aula com a professora Letícia, a gente fez o narizinho dela que incomodava essa região que era bastante para baixo, então nesse vídeo aqui a gente estava fazendo o narizinho da professora Letícia, a gente passou ali um parzinho de fio para promover essa tração e levantar mais, deixar esse nariz dela um pouquinho mais angulado. Então, também tem essa possibilidade, ok? Tudo bem até aqui? O pessoal tá falando que não tá normal. Dá uma olhadinha, qualquer coisa sai e volta de novo. Tá baixo, gente? Aumenta aí. A Samira está perguntando se o paciente sente repuxando. Ele sente um pouquinho esse repuxo, tá? É normal sentir, ok? Bom, continuando a nossa ideia sobre a utilização dos fios, aqui eu trago uma nova versão para vocês. Então, eu falei para vocês a possibilidade com os fios de polilático, de poliprolactona, né? Os PDOs, que são muito famosos. E agora, a possibilidade também da utilização de fio de soltura. Aí você fala assim, Laiane, mas a gente não pode solturar. A gente está usando apenas o produto, não quer dizer que a gente vai unir tecidos, tá? Cortar e unir tecido como se a gente estivesse fazendo uma soltura, não, tá, gente? Existe uma técnica para a utilização desse tipo de fio. E a mesma coisa a gente vai conseguir fazer tanto para lift na região temporal, como também lift na região zigomática, como também lift na região malar, como lift mentoniano, utilizando esse tipo de fio. Esse fio, as mulheres vão conhecer um pouquinho mais, quem teve cesárea, né, quem fez também abdominoplastia, é o fio que o médico utiliza para fazer soltura, né, deixar ele lá dentro porque ele vai absorver. Então, ele fecha o tecido, né, por exemplo, da mama,
né, ou do abdômen, e deixa ele lá dentro porque ele vai ser absorvido. E esse fio a gente pode utilizar tanto para a região facial, temporal, como também é um fio que a gente utiliza para fazer a otomodelação, que é a diminuição das orelhas proeminentes. A base desse fio, gente, por exemplo, ele tem uma agulha, né, que é para a gente fazer a sutura, se a gente fosse fazer isso, né? Mas o conteúdo desse fio é PDO. Olha aqui, ó, polidioxanona. Estou compartilhando com vocês até a marca, ó, Bioline, que produz esse fio cirúrgico de polidioxanona, que é o mesmo fio, o mesmo material que consta nas resoluções, ok? E aí tem vários tamanhos, tem o 0, tem o 3.0, e existe também profissionais, como médicos e dentistas, que utiliza fio de poliéster, só que aí nesse caso esse fio, ó, o fio de poliéster, ele já é um fio permanente, ele parece um tecido, um fio de tecido mesmo, que aí já é um fio permanente, ok? Bom, então, no nosso caso, nós iremos utilizar apenas esse fio de sutura, certo? Então, não estou utilizando nenhum fio com garras, né? É um fio liso, só que dependendo da área que eu vou atuar, eu vou escolher qual é o tamanho da espessura desse fio para promover a tração. E a ideia da utilização desse fio é que nós vamos atuar em planos diferentes. Enquanto o fio de tração de COG, aqueles de garrinha, vocês atuam mais na região subcutânea, esses fios aqui, eles vão atuar em planos diferentes. Exemplo, aqui no temporal eu vou passar em subcutâneo, vou passar depois em musculatura, em SMAS, em periósteo. Quando você puxa, esses fios, como ele está passado em camadas diferentes, você retrai. Vamos pensar, para vocês entenderem melhor, né? Principalmente as mulheres ou homens aí também, porque o homem também faz isso, né, gente? Vai costurar, por exemplo, um tecido que rasgou, né? Algo nesse sentido. Vocês não fazem assim, planos diferentes? Sobe e desce com a linha. Quando você puxa a linha, ele não dá um repuxão no tecido? É a mesma forma, tá? Por ele não ter garra, nós vamos trabalhar em planos diferentes. E quando a gente puxar, ele vai fazer o quê? Ele vai promover uma tração no tecido, ok? Entendido até aqui? Bom, aqui foi um estudo que eu e a professora Letícia a gente fez até lá no CTA, para mostrar para vocês, até porque muita gente tem dúvida, né, sobre o lift temporal. Então, o lift temporal não é uma técnica nova, tá, gente? É uma técnica muito antiga, tá? Bem lá da época de Serdev, né, quando ele foi um estudioso que desenvolveu, inclusive, alguns materiais, instrumentos específicos para a realização da técnica. Só que agora ela veio mais em alta, né? E vários profissionais fazem de formato diferente. Então, tem profissionais que utilizam fios permanentes, que fazem 4 pontos, alguns outros profissionais fazem 5 pontos, né? E aí, eu e a professora Letícia adaptamos para a utilização do fio de PDO. Então, em um momento, a gente faz, na verdade, 2 quadrantes de cada lado. Um lado a gente faz 4 point, que é 4 pontos, e em cima ainda a gente faz 3 points, em formato de triângulo. Então, com o PDO, a gente precisa trabalhar mais pontos para ter fixação melhor ainda, ok? Mas há possibilidade. Bom, o estudo do cadáver, ele foi bem claro para a gente, para mostrar como o profissional tem que ter habilidade anatômica para realizar esse procedimento. Tem que ter conhecimento em fios para realizar esse procedimento, porque o tempo inteiro ele vai passar por umas estruturas muito próximas, né, como as artérias, nervos, entre outros, tá? Vou liberar o vídeo para vocês aqui. Então, a gente faz ali, ó, tô passando com uma agulha de Serdev, tá? Coloco o meu fio, ó, passei ali no primeiro ponto subcutâneo. A gente levanta a pele e vê onde está o fio, ó, próximo, muito próximo à artéria. Agora, a gente está passando ele a nível de SMAS. Coloco o meu fiozinho na agulha de Serdev, passo de novo. Ó. Isso que é legal estudar em cadáver, a gente consegue levantar a pele e ver do outro lado. Agora a gente está passando justa ósseo. E depois SMAS novamente. Então, a gente fez um quadrado com o mesmo fio. Ó, quando a gente levanta a pele, olha como o fio passou muito próximo à artéria temporal. Tá? Ali ele abraçando muito próximo ao SMAS. Ali a gente está colocando ele dentro da pele de novo, para fazer a sutura. E quando a gente puxa, ó, a gente vê que a própria
o própria face, né, do cadáver já vem acompanhando também essa tração, ok? Ó, muito próximo ali também da nossa artéria, tá? Então, realmente tem que ter o conhecimento, né? Por exemplo, mudar o próprio instrumento, a agulha de Serdev, que é muito utilizada por muitos profissionais, ela é ponta, igual como se fosse uma agulha. O próprio nome fala agulha, não é como uma ponta romba, como uma cânula. E isso pode facilitar ainda mais acontecer intercorrências. Então, mudar os instrumentos para desenvolvimento da técnica, isso também se foi necessário ao longo dos anos para trazer uma segurança maior para o profissional atuar. E aí, basicamente, ó, quando a gente vai trabalhar o lift temporal nessa região, né, a gente trabalha, então, por exemplo, aqui, esse primeiro ponto é de quadrante utilizando o fio de PDO, tá? Então, a gente passou aqui, ó, região de pele, região de SMAS, região de SMAS, e região aqui, ó, do terceiro para o quarto ponto, a gente passou o quê? Justa ósseo. Então, nesse ponto mais alto, quando eu puxo, eu tenho o quê? Ó, a minha pele acompanha, olha lá, eu puxando, e a pele do paciente acompanhando, tá? Porque é um reposicionamento da face que a gente está fazendo. E aí a gente vem, faz ali a amarração, né? Um outro detalhe que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de lift, gente, se chama cabelo, né? Porque cabelo entrar ali no pertuito, automaticamente pode gerar uma infecção, sim. Então, é muito importante ficar atento ali, né, em todos os pertuitos para não entrar nenhum cabelo e não ter nenhum tipo de infecção. Então, a gente utiliza instrumentais para sempre estar afastando, né? Precisa fazer um pouquinho de raspagem também no local ali para não deixar o cabelo entrar no local. E a gente consegue automaticamente fazer essa tração, ok? Bom, gente, uma outra possibilidade de trabalhar com esses fios de suturas também, que eu amo, né? É fazer o lift zigomático, tá? Então, aqui, nesse ponto, a gente vai trabalhar apenas o quê? Como se fosse um triângulo, tá? Então, são 3 pontos, ok? Aquele primeiro lá foi lift temporal, agora é lift zigomático, que eu estou falando. E aí, o que acontece? O lift zigomático, a gente vai fazer o abraçamento desse fio passando em camadas diferentes. Então, eu vou entrar passando justa ósseo, a minha agulha de Serdev ali abraçando muito próximo ali a região justa óssea, e eu vou voltar no subcutâneo. Então, quando eu puxar, automaticamente vai acontecer o quê? O tecido vai acompanhar junto, porque o fio está passando em camadas diferentes. Então, olha lá, a anestesia, gente, é local. Anestesia local, tá? Depois eu faço um pouquinho de anestesia no caminho. A gente entra com a nossa agulha de Serdev até no ponto mais alto do zigomático. Ó, passei o meu fio. A gente tira aquela agulhinha, tá? Trabalha só com fiozinho. Ó, tirando o cabelo, afastando o cabelo. Depois eu entro para a Serdev de novo no próximo plano subcutâneo. Saio no mesmo pertuito e volto com o fio. Então, o fio ele foi passado em camadas diferentes. Olha lá, ó, quando eu puxo, ó, a tração que dá. Ó. Certo? Ah, vai ficar preguiada. A gente vem depois soltando um pouquinho essas pregas, tá? Ó, solta um pouquinho a prega e pronto, tá? A Deilane está perguntando se fica cicatriz. Não, o seu paciente, basicamente, ele tem que ter uma cicatrização boa, porque até mesmo aquele fio de tração que a gente passa, né, ele também fica os buraquinhos do pertuito, então é da mesma forma, ok? Então, a cicatrização tem que ser muito boa do seu paciente, tá? Aqui é mostrando para vocês a possibilidade desse fio também de trabalhar com lift mentoniano, olha só para vocês verem, tá? A gente fez um cadáver, passando também em planos diferentes. A gente entrou justa ósseo, volta subcutâneo e faz uma tração. Olha como aumenta o aumento do nosso cadáver, ó. Então, é mais uma outra possibilidade que a gente tem de fazer o lift, ok? Aqui só mostrando para vocês, ó, quando a gente estava finalizando. O mento com o fio de lift. A nossa aluna estava fazendo a amarração. A hora que ela amarrar, vocês vão ver tanto que vai aumentar essa região aqui, ó.
Então, ele faz a tração e acomoda, né, esse tecido mais para cima, para quem tem aquele queixo um pouquinho baixo, tá? E aqui é aquela paciente que a gente fez lift temporal, lift zigomático, lift mentoniano, lift na região mandibular. Olha como muda o perfil do nosso paciente. É claro que tem que fazer refinamento ainda com preenchimento, mas a gente vê como o perfil daquela face caída, né, utilizando os fios de lift voltados para a sutura, né, o próprio fio de sutura, passando em camadas diferentes, como a gente consegue realmente fazer uma sustentação e trazer um rejuvenescimento até de uma forma mais natural do que utilizando 10, 20, 30, 40 seringas aí de preenchimento, ok? Bom, Laiane, qual que é o maior problema do fio? Gente, a segurança de trabalhar com fio, na verdade, é porque não deu certo, a gente remove, ok? Por exemplo, o preenchimento tem hialuronidase, né? E o fio, a gente consegue fazer remoção. Então, aqui nesse vídeo, eu estava fazendo uma remoção de um fio liso, tá? Que ficou bem superficial. Então, a gente faz uma inserção ali, ó, coloca anestesia. Do jeito que tá aqui, gente, qualquer fio na face, no temporal, na orelha, ele é removido. Faço um cortezinho bem pequenininho, só para entrar. E a gente vai trabalhar ali com uma agulha, que a gente fala que é uma agulha de crochê, para poder pescar o fio, ó. Pesquei ele, o fio saiu. Como eu não posso suturar, a gente vai fazer o quê? Cauterização. Cauteriza para poder o quê? Cicatrizar, porque eu não posso suturar, ok? Bom, continuando, e o nosso último assunto é a utilização dos fios para diminuição das orelhas proeminentes, tá? Milena, a remoção do fio de tração é do mesmo jeito aqui. A gente vai lá no lugarzinho, corta, vem com essa agulhinha de crochê, aquela agulha de crochê da vovó mesmo, tá? E puxa ela aqui. Claro que é uma agulha que vai para a esterilização, tem todo um processo ali, certo? Mas é da mesma forma, vem e pesca para remover ele, é da mesma forma, tá, Milena? Gente, o que realmente são essas orelhas proeminentes, tá? As orelhas proeminentes, que também conhecidas como as orelhas de abano, o que acontece basicamente é a má formação congênita, né, do indivíduo, que faz com que ele não nasça com a antihélice. Antihélice é essa parte da orelha aqui, ó, essa dobradura. Então, quando não tem antihélice, a orelha não fica para trás, ela fica para frente. Ou é um paciente que tem uma distância maior ali, que a gente fala 2,5, 3 centímetros, uma distância muito grande entre a orelha, né, o ponto mais alto da orelha, a hélice ali, do que? Do nosso quê? Do nosso crânio. Então, quando tem essa distância muito grande, também é considerada orelha proeminente. E aqui a gente cai naquele desafio da diferença de otomodelação de otoplastia. É basicamente a mesma coisa da diferença de rinomodelação e rinoplastia. A gente não vai cortar o tecido, retirar tecido, suturar, juntar tecido, nada, tá? A gente vai passar o fio em camadas diferentes na otomodelação e promover uma tração. É basicamente isso que a gente tá fazendo. Bom, dentro desse perfil anatômico, nós não vamos atingir nem órgãos internos e nem orifícios internos. Nós vamos trabalhar apenas nessa região aqui, ó, na escafa, na fossa triangular, na antihélice, nem dentro da concha que nós não vamos entrar. Então, é apenas nessa região para fora que nós iremos trabalhar com o nosso fio. Laiane, qual seria o grande risco, né? Que teve uma polêmica muito grande. Nossa, é muito perigoso lidar com esse procedimento, o que está acontecendo? Da mesma forma do lift temporal, que utiliza a agulha de Serdev, né? Entre outras técnicas que existem profissionais que entram, né, com o fio muito dentro da concha, dessa região aqui, ó, da concha. E entrar com o fio muito próximo à concha, basicamente, você pode pegar o quê? A artéria auricular, porque ela passa de forma posterior aqui, depois ela entra inferior e sai posterior novamente, tá? É esse o caminho da nossa artéria auricular, que vem ali da nossa carótida externa comum, ok? E aí, para tirar a dúvida de vocês, na anatomia, né, vamos lá. Eu tive a oportunidade, né, o CTA deixou eu fazer uma dissecação na orelhinha. Ai, eu amei! Obrigada, CTA, pela parceria que você tem com o Instituto Impós, que é fantástico.
Então, eu fiz a dissecação da orelha para vocês verem, tá? Olha aqui onde está a artéria auricular, ó. Então, ela está dentro da concha. A gente vai trabalhar somente aqui, ó, nessa região que tem o quê? Capilares. Que se tiver alguma tração desses vasinhos aqui, o sangue vai procurar o quê? Outro caminho, tá? Para levar ali todo aquele conteúdo. Então, o que a gente não poderia pegar o quê? Essa artéria que é maior. Então, o nosso trabalho é apenas nessa região aqui, gente, ó, posterior, tá? Essa região que a gente chama de antihélice, escafa, fossa triangular. Então, é nessa região aqui, ok? Aonde a gente vai ter pele e cartilagem. Pele e cartilagem. Então, esse fio de sutura, eu vou passar em planos diferentes, abraçando pele, cartilagem, e automaticamente a gente vai conseguir promover uma tração dessa orelha, imitando o quê? Essa antihélice aqui, que alguns, por exemplo, pacientes não têm, ok? Então, na técnica de automodelação, a nível de cartilagem e pele, a gente vai fazer de 2 até 3 quadrantes, e a gente vai abraçar pele e cartilagem. E aí, na técnica, né, por exemplo, que eu e a Camila também desenvolvemos, né, a professora Camila, nós amarramos sempre na parte externa, nunca dentro da concha, para evitar esse tipo de situação de pegar a artéria, ok? Bom, um pouquinho do procedimento para vocês, como funciona. A anestesia é uma anestesia local, ó. A gente vai colocar a anestesia só infiltrando o tecido, igualzinho você sabe de botão anestésico aqui, ó. Vou inchar minha orelha de anestesia, ó. Aí eu venho com a minha agulhinha passando cartilagem, ó, não cortei hora nenhuma o tecido, só tô passando a agulha. Cartilagem. Agora pele. Agora cartilagem novamente. E por último, eu vou abraçar a pele. E o PDO, tá, gente? Já absorvido. Ó, aí nesse ponto, eu vou tracionar minha orelha, amarrando. Corto. E aí eu escondo lá, ó, o meu nozinho para dentro. E aí, já respondendo a pergunta para evitar a infecção, olha o que a gente faz. Cauteriza. Cauterizou os pontos, acabou qualquer tipo de infecção. Tá? O procedimento é, sim, definitivo. É claro que depende muito do organismo do paciente, usando tanto fio absorvível como fio permanente, certo? Mas é cartilagem. Vai passando o tempo, por mais que o fio vai absorver, ele cria memória. Contar para vocês esse caso clínico aqui de intercorrência que aconteceu, porque a intercorrência acontece muito mais do paciente que às vezes não tem um cuidado, não tem um zelo de usar a pomadinha cicatrizante que a gente desenvolveu, né? Entre outros cuidados que ele tem que ter. E aí, esse paciente nosso, ele trabalhava numa mecânica. E aí, ele mexia no carro e tá a mão na orelha ali, né? Passando graxa. E acabou dando infecção, a gente removeu o fio, esperou cicatrizar e depois passamos o fio novamente. Então, para evitar esse tipo de infecção, a gente faz a cauterização. Ao passar o tempo e cicatrizar, olha lá, a orelha cria memória. Olha aqui, finalizando a cicatrização, ó, dos pontinhos que a gente cauterizou. Então, ela vai e imita esse antihélice aqui, e é possível, sim, a gente diminuir as orelhas proeminentes. Se precisar remover, da mesma forma, faz o cortezinho, remove e cauteriza, tá? Bom, o resultado ele é imediato. Ele pode ceder em torno de 20%, sim, então por isso que a gente faz uma tração muito grande, tá vendo aqui, ó, parece que a orelha, nossa, parece que você colou a orelha aqui, né? Não cola, tá, gente? Tanto é que o fio ele não transfixa, certo? Eu não vou pegar o fio e passar para colar na cabeça, não, ele não transfixa, ok? E, na maioria dos casos, ele acaba sendo permanente, porque a orelha vai criar memória. As contraindicações para os fios são as mesmas, né, na maioria dos procedimentos estéticos, mas no caso, para olheiras, a indicação é a partir de 7 anos, que é quando a criança ali tem toda a formação do pavilhão externo auricular, né?
e também já tem uma autonomia maior da mãe identificar ou não se o paciente, se a criança vai ficar quietinha, né? Não vai ficar pulando, brincando, se bem assim, que depende muito do profissional analisar a criança, né? Porque, por exemplo, se fosse meu filho, como ele vai fazer 10 anos custoso, não podia fazer de jeito nenhum esse procedimento, porque não para, né? Então, o profissional tem que analisar muito o perfil da criança também. E pessoas ou crianças que têm muito pericondrite, né? Muita infecção na orelha. Então, tem que tomar um certo cuidado ao realizar esse procedimento, tá? Os primeiros 10 dias, né, não pressionar a orelha, evitar dormir apoiando a cabeça, né? Não molhar a região por 2 dias, evitar colocar o cabelo para trás, máscara, óculos, né, nessa região aqui, para não ter o risco do fio arrebentar, ok? A higienização com solução antisséptica, né? A gente passa sempre uma pomada cicatrizante e a gente pede para tomar cápsulas anti-inflamatórias. Gente, tudo isso é MIP, tá? A gente desenvolveu toda a pomada cicatrizante, a solução antisséptica, então, em momento nenhum eu passo antibiótico para o paciente, não há necessidade, você cauterizando e passando as pomadinhas, as coisas para basicamente melhorar a cicatrização do paciente. E qual é a vantagem desse fio com os fios de tração que a gente compra lá, que custa muito dinheiro? É que esse fio, gente, ele é barato. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei uma média de 8 fios para fazer a orelha, tá? Isso é porque esse caso ele arrebentar, né? Então, a gente vai ter um custo só do fio de R$100. Presta atenção para vocês verem. Aí, mais anestésico, seringa, esterilização, que tem que ter, gás, luva estéreo. Então, o custo do material ali é uma média em torno de R$143,50. E a gente cobra no mercado até pela responsabilidade técnica. É claro também que vai ter um kit, você pode fazer o kit da manipulação com toda a medicação, com a faixinha, né? Que é onde vai ser o seu diferencial, agregar o seu valor de trabalho também, né? O custo da sua empresa, mas a média no mercado para esse procedimento é em torno de R$1.500 a R$4.000, dependendo do que for feito, tá? Então, a questão da alta rentabilidade para o profissional realizando esse curso, ela é muito alta. Tanto na automodelação, utilizando esse tipo de fio de lift, como também na face, tá? Em lift temporal, em lift zigomático, em lift mentoniano, utilizando esse tipo de fio, porque ele realmente, o custo-benefício dele é muito bom. Aqui são alguns casos clínicos para a gente encerrar, tá? Isso aqui, inclusive, é uma aluna farmacêutica, ela tinha a orelha proeminente, procurou a gente e teve muito resultado, é tanto que o resultado dela compartilhar com vocês, ó, o antes, a distância dela era bem grande, logo após o procedimento, e aqui 30 dias, ó, a orelha criou memóriazinha para trás, tranquilamente se mantendo ali, diminuindo aquela proeminência. Aqui é um outro caso clínico de uma paciente que era só uma orelha, olha que caso interessante, ela nasceu com a orelha grudada na placenta, certo? E aí, quando retirou, o médico fez a cirurgia nessa, que estava colada na placenta, e a outra não, acabou deixando. Então, a gente veio e fez a automodelação, né, com fio absorvível somente nessa orelha. Mais um resultado para vocês também, na diminuição da orelha proeminente. E aqui, um resultado de uma criança de 7 anos, tá? A gente fez aqui o antes dela, né, o depois, logo após o procedimento, e aqui 30 dias. Criança cria memória mais rápido ainda, tá, gente? Porque a cartilagem é mais molinha, a tração é ainda melhor, o resultado em criança é fantástico, 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 tá? Todos esses resultados que eu coloquei aqui, gente, eu tenho autorização, tá? Para poder expor, explicar para vocês em conteúdos de aula, tá bom? Francine, não fique expondo, falando que é sua prima, Francine. E é muito importante. Em alguns casos, pode voltar? Pode voltar. Às vezes a criança esquece, dorme, né? Então, é ideal, pelo menos assim, no primeiro ano, o paciente ter um certo cuidado, tá? Com a orelha, não dormir em cima, para não correr o risco dela voltar. Mas se voltar com o determinado do tempo, a gente pode vir passar um novo fiozinho novamente, ok? Gente, thank you. O sucesso está onde a maioria tem medo de chegar. Então, a gente não deve ter medo de ousar, de ser diferente, né? Desde quando você ouse com sabedoria, você ouse com atenção, com segurança, com responsabilidade e ética, né? Eu sei que esse pouco tempo que a gente teve aqui foi só para mostrar para vocês as novas possibilidades que a gente tem dentro do mercado de fios. Eu espero que vocês tenham gostado, tá?
muito obrigada, Impós, pela oportunidade, mais uma vez, de transformar vidas através dessa instituição. Eu fico extremamente honrada, né, de estar com vocês hoje aqui. E eu queria, por isso, só colocar aqui, peraí só um minutinho, remover marcação, não. Deixa eu só colocar aqui da visualização, gente. Marcar aqui, peraí só um minutinho. E eu queria falar para vocês, não esquecerem de assinar a chamada, a Elizabeth colocou para vocês o link aí para poder gerar o certificado, tá? E se você estava comigo nessa aula aqui, ó, tira uma fotinha, tá? Me marca lá no Instagram, vou ter um prazer de saber que vocês estavam presentes aqui, tá? Eu fico muito feliz, eu espero em breve estar de volta no Brasil, visitando vocês aí dentro de sala de aula, compartilhando conhecimento. Tem uma galera que vai estar em junho comigo lá no CTA. Lembrando também que final de setembro, começo de outubro, tem o curso Anatomy Experience do Instituto Impós, também no CTA em Brasília, onde está eu e o professor Ricardo compartilhando tudo sobre ali a parte de intercorrências e também a parte de procedimentos para harmonização. Certo, gente? Um grande beijo. E aí eu vou abrir para algumas perguntas, tá? Tem perguntinha? Nosso tempo está acabando. Alguma pergunta? Filha na glabela está inchado. Quanto tempo, Márcia, você colocou o fio? Quis me cobrar 5 no curso full face, incluindo orelha, mais ouvido, e disse que o biomédico não podia fazer procedimento de orelha. Desisti pelo fato de não poder habilitação ainda e por não poder fazer. Pedro, não sei se você escutou o início daqui eu explicando em relação. Na verdade, tem uma normativa, não tem uma resolução de veto, tá? E aí você utilizando fios que são absorvíveis, que constam na resolução do biomédico, não atingindo órgãos internos, nem orifícios internos, né? E contra a lei do ato médico, o biomédico está realizando sim, ok? Qual o melhor fio para fazer Fox Ice e qual a duração? Laísa, depende muito. Precisa de ver qual grau que está, por exemplo, esse caimento da sobrancelha. Antes de fazer o Fox Ice, é muito importante fazer toxina botulínica nessa região, tá? Para a pessoa não ficar fazendo muito esse movimento e o fio ceder. Então, tem que fazer região frontal, região orbicular, o pontinho de arqueamento de sobrancelha aqui também com toxina botulínica para depois passar. Eu gosto muito de trabalhar com sobrancelha, de verdade, para Fox Eyes, fio de tração, ok? Se é uma pessoa, por exemplo, mais velha, ela vai ter menos subcutâneo, então eu preciso de um fio de cobre de tração com espessura menor, porque se tem pouco subcutâneo, se você pegar um fio grosso, vai ficar mostrando tudinho aqui, ó, o fio, certo? Agora, se é uma paciente mais jovem que quer Fox Eyes e tem uma espessura de subcutâneo grande, então você pode pôr uma espessura um pouco maior desse fio, que vai dar uma tração ainda melhor, ok? O que pode ter ocorrido? Maicon, essa alopecia foi... que tipo de fio? Foi no fio de temporal? Tem que saber que fio que foi esse. Lorena, não é que tem que fazer preenchimento toda vez, mas às vezes, por mais que você faz o lift, a pessoa tem um bigode chinês, por exemplo, tão profundo, que há necessidade, depois dos fios, fazer refinamento com preenchedor, tá? Anestesia. Todos os fios são necessários, todos os profissionais podem realizar anestesia. Aline, anestesia, desde que ela seja... A anestesia a gente faz, gente, de acordo de forma infiltrativa, tá? Não estou fazendo bloqueio, não estou fazendo nada além do normal. A gente só tá infiltrando o tecido e promovendo... Eu nem gosto de falar esse nome. Evita, Aline, de falar isso, não. Vamos trocar o nome? Ao invés de falar anestesia, fala que você realiza técnicas de dessensibilização para tornar o procedimento mais confortável para o seu paciente. É igual o PIN, né? Procedimento estético injetável microvaso. Em vez de falar escleroterapia, eu evito falar esse termo, tá? Eu falo realmente técnicas de dessensibilização. E é possível ser feita porque você está utilizando apenas o quê? Apenas de forma intradérmica, ok? Ah, pode sim ter causado alopecia, porque, por exemplo, na região temporal, você foi e fez o quê? Você tem que raspar. No local onde, por exemplo, vou colocar o fio aqui, eu tenho que pegar uma lâmina e raspar o cabelo aqui todinho.
E aí, se o paciente não tiver uma boa cicatrização, na região onde você raspou, pode causar uma alopecia assim no local. Então, por isso que o paciente tem que ter uma boa cicatrização. Deixa eu ver aqui. Sim, Thaís, eu ministro curso, sim, tá? Depois vocês podem entrar na minha rede social e ver mais informações. Nessa região do ramo frontal, mas a gente passa o fio aqui nessa região do ramo frontal, né? Até porque a primeira inserção do lift temporal é nessa região aqui. E às vezes a gente tem que fazer o quê? Remover esses pelinhos que fica aqui. Aí pode promover a alopécia, dependendo ali do processo cicatricial, tá? Sigam Cotofana no Instagram, chama Professor Sebastião Cotofana. A gente parece que vai ser um velhão gagá, né? Mas o homem é bonito e tem mais, né? Inteligente, e vocês vão amar seguir ele, tá? E aí lá ele fala de vários artigos. É só colocar aí, artigos de anatomia, Sebastião Cotofana, estética, sai vários do Google, ok? Bom, gente, é isso. Mais uma última pergunta. Ah, agora que eu entendi. Sim, sim, pode causar alopecia por conta da questão cicatricial no local, tá? Por isso que alguns profissionais, no home care do paciente para temporal, passa algumas substâncias para crescimento capilar. Então, depois que ocorre a cicatrização, passa algumas substâncias, ok? Mas é muito pouco, né? 1 em cada 12, né? Então, a taxa de porcentagem é muito pouca. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Tira uma fotinha. Posta lá que você estava aqui na aula nossa do Impós, tá? E fiquem ligadinhos aí no Instagram do Instituto Impós, @ImpósBR, que sempre, todo mês, o Impós está promovendo esses aulões aí, compartilhando conhecimento com vários profissionais. Grande beijo. Tchau, tchau para vocês, gente. Até breve. Até mais.